Vamos então, irmãos, prosseguir esta noite com o estudo da carta aos Filipenses. E, como é nosso hábito, vamos ler alguns versículos. Continuamos ainda no capítulo 1 e vamos ler desde os versículos 27 até ao 30. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Nós na semana passada ficamos no versículo 27. Convém que nós não percamos de vista o contexto da passagem, porque à medida que nós vamos estudando a passagem e nos cingimos num versículo ou numa expressão, ou numa declaração do versículo, ou numa palavra do versículo, embora nós o possamos fazer e devamos fazer com proveito, certamente, não devemos perder, à medida que vamos avançando, todo o contexto em que a carta está a ser escrita. Neste momento, o apóstolo está preocupado com os crentes em Filipos. E como nós temos visto, o apóstolo está preocupado em deixar-lhes ensinamentos preciosos, visto que, como ele disse nos versículos anteriores, ele julgava ser mais necessário, como ele diz no versículo 24, por amor deles, ficar na carne. Então, por amor a eles, ele julgava mais necessário ele estar cá. Ele achava que podia ser uma mais-valia para aqueles crentes. E irmãos, deixai-me dizer uma coisa. Nós precisamos ser uma mais-valia para os outros. E muito mal vai a nossa alma se nós não somos uma mais-valia. Nós devemos ser um verdadeiro valor acrescentado em relação aos outros. Os outros que estão connosco e que connosco privam devem ter o sentimento de: eu quando saio do pé dele ou quando saio do pé dela, eu saio mais rico, saio mais enriquecido. O apóstolo Paulo era assim. E ele achava que podia ser uma mais-valia para estes crentes e, portanto, queria ficar ao pé deles. Ele disse: já que fico, sem partir, entendo que há aqui coisas importantes que eu quero que vocês saibam. E deixar-me dizer que a primeira coisa que parece-me que ele... Não é a primeira, mas uma das coisas importantes que ele aqui refere, não vou estar a repisar o que já foi repisado, mas uma das coisas que ele aqui refere, particularmente no versículo 27, já falamos do versículo 26, é o nosso comportamento. Já falamos sobre isso. Mas o comportamento é muito importante, e aqui no versículo 27 eu quero que vocês vejam que o comportamento está associado à pregação do Evangelho. Ele diz assim, versículo 27, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Ou seja, se vocês se comportarem dignamente, eu espero, quando chegar ao pé de vós, eu espero chegar lá e ver-vos a combater com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Mas eu quero vos dizer uma coisa, e este aspecto eu não referi nesta associação no contexto, mas se eu chegar ao pé de vocês e não vos vir, como ele diz aqui, a portarem-se dignamente, eu sei que não vos vou encontrar juntamente e não vos vou encontrar a combater pela fé do Evangelho. Deixai-me dizer uma coisa muito importante acerca disto e que eu quero referir. Quando eu me converti, eu costumo dizer, converti-me a sério. A igreja onde eu estava era uma igreja que passava por vários problemas.
problemas de relacionamentos. Havia crentes que estavam de relacionamentos difíceis com outros crentes. Quando eu me converti, como eu disse, converti-me a sério. E a sério comecei logo a dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Em primeiro lugar aos meus colegas, no liceu onde eu andava. Dou graças a Deus porque alguns deles converteram-se. E hoje permanecem na fé. Inclusivamente aos auxiliares que trabalhavam lá no liceu. Pelo menos que eu saiba, 2 deles converteram-se, para além do impacto de ter sido também causado noutros que chegaram a ir ouvir a palavra de Deus, e só Deus sabe o estado deles. Alguns ficaram impressionados, mas 2 deles converteram-se verdadeiramente e um deles já está na glória. E o outro continua firme pela graça de Deus. Na igreja local, na mesma igreja onde eu me converti. Passado algum tempo, à medida que o tempo ia passando, o Senhor ia abençoando também, e o Senhor abençoa sempre o nosso testemunho quando nós nos abandonamos nas mãos dele. Alguns jovens foram-se convertendo. Alguns, como disseram meus colegas, que por sua vez também tinham amigos, a quem também evangelizaram e que também fizeram profissão de fé. Em pouco tempo, numa igreja que estava dividida, com problemas, o surgimento deste movimento, particularmente de jovens, cheios de energia e de força pela graça de Deus, recém-convertidos, a falar do Evangelho por todo lado, trazendo aos cultos sempre uma série de gente nova que aparecia, que entrava por ali dentro, e estamos a falar de bastantes, em número. A pressão do evangelismo foi de tal ordem que os problemas começaram a acabar na igreja. Eu quero chamar a vossa atenção para o facto de que quando nós não andamos bem, nós não evangelizamos. E quando nós evangelizamos, nós trazemos saúde para a igreja local. E estes 2 pensamentos são 2 pensamentos muito importantes que eu queria que vocês notassem. No caso vertente aqui, o apóstolo Paulo está a mostrar a importância do comportamento destes crentes, se eles quiserem evangelizar. Para eles estarem na linha da frente, a combater o bom combate, evangelizando e falando do Evangelho, era importante que eles vivessem vidas íntegras. Eu estou convencido que a igreja odierna está fraca no seu testemunho em relação ao mundo, e pouco se vê crentes a falarem do Evangelho no mundo, porque perderam a autoridade que uma vida íntegra lhes conferiria e que não têm. E por isso, como as pessoas não andam bem, elas não sentem liberdade para poderem falar do Evangelho. Isto é um assunto muito sério. Eu vou ler mais uma vez o versículo 27, que me parece que é importante nós lermos. Diz ele assim: eu vou ficar ao pé de vocês, mas eu quero que vocês metam isto na vossa alma. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja que esteja ausente ou se acerca de vós, que estáis no mesmo espírito. Ou seja, se vocês andarem bem, se o vosso comportamento for correto, isso é garantia certa de que vocês vão estar no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E portanto eu quero destacar e sublinhar bem este aspecto da palavra de Deus, que me parece mesmo muito, muito importante. É também muito importante o segundo aspecto que eu já referi, que é nós evangelizarmos. Porque se nós evangelizarmos e se procurarmos evangelizar, isso naturalmente responsabiliza-nos e ajuda-nos a pôr a nossa vida toda direitinha. E portanto temos aqui 2 aspectos muito importantes. Se andarmos bem, evangelizamos, e se evangelizamos, andamos bem. E nós temos esta necessidade. E eu queria referir aqui isto.
Uma vez houve um crente que chegou-se ao pé de um ancião na igreja e que lhe disse assim: os meus vizinhos que vivem ali ao pé de mim, na casa ao lado, creem num falso evangelho. Eles não creem no evangelho verdadeiro, mas creem num falso evangelho. O irmão tem alguma literatura que seja adequada para eu lhes entregar e para os poder ajudar a libertarem-se das falsas doutrinas em que eles estão agarrados? Sabem o que é que aquele crente disse? Segundo aos Coríntios 3:2. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 2, temos um versículo que não nos podemos esquecer dele. E esta foi a receita que este ancião deu a este crente para os seus vizinhos. Ele disse-lhe a ele: olha, o que os seus vizinhos precisam não é de uma literatura adequada como pensa que eu teria aqui para lhes entregar. Mas o que eles precisam é disto que está aqui em 2 aos Coríntios 3:2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Nós somos uma carta lida por todos os homens. Tenha cuidado com a sua vida. Seja um exemplo na sua vida. E se os seus vizinhos virem o exemplo que deve ser, pela graça de Deus, essa é a melhor literatura que lhes pode colocar nas mãos deles. E portanto eu queria aqui falar-vos desta melhor literatura, porque esta melhor literatura, ou melhor, direi de outra maneira, não há melhor literatura do que a nossa vida. Nós às vezes podemos pensar que existe uma literatura muito boa, muito adequada para uma determinada necessidade, mas quero-vos dizer que não há melhor literatura do que a nossa vida. Aliás, os discípulos, quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, não tinham a facilidade que nós temos hoje de podermos ter literatura impressa que possamos entregar a alguém. A única coisa que eles podiam entregar às pessoas era a própria vida. E nós temos isso hoje. E além disso ainda temos literatura impressa. Mas apesar de tanta literatura impressa, parece que há um déficit de literatura de vida. As pessoas precisam de ler nas nossas vidas a verdade do Evangelho, mais do que lerem em papéis que a gente lhe entrega. E nós temos essa necessidade. Daí, e reforço, o versículo 27 começar com a nossa conduta. Para sermos eficazes no combate pela verdade do Evangelho, como ele diz, o apóstolo no versículo 27. A igreja, o crente, a igreja e o crente que praticam o que creem, que vivem a verdade, é tremendo. Nós temos uma grande necessidade de praticar o que queremos. Temos uma grande necessidade de vivermos a verdade da palavra de Deus. Vocês não imaginam o impacto que isso traz. Não imaginam. É tão bom vocês às vezes ouvirem acerca de histórias verdadeiras que aconteceram de crentes que foram um exemplo e do impacto que deram. Mas nós temos que ser esse exemplo. Não podemos viver com os exemplos dos outros. Vocês não imaginam o impacto que o Nando tem estado a dar em Angola? Só com aquele simples gesto de estar a dar, o Nando e a Wanda e o Cristóvão, a ajudar aquelas crianças e aquela gente com necessidades e a dar-lhes pão e a dar-lhes roupa e a dar-lhes calçado. Eu apercebi-me do impacto que isso causou em alguns que não são crentes, quando souberam disso. Mas é fantástico nós vermos que o Nando continua a ter a visão certa
de que estas coisas são descartáveis. Roupa, calçado, pão. Mas as almas delas são eternas, não são descartáveis. E por isso ele tem sempre em vista a alma, mais do que o corpo. Mas está a pensar no corpo delas, nas necessidades deles, sendo um exemplo. Irmãos, nós precisamos ser um exemplo a sério. Uma ilustração viva do Evangelho. Portanto, eu quero sublinhar já aqui, no início do estudo 2, este aspecto muito importante. Portanto, o versículo 27 mostra a necessidade de condizermos a nossa vida com os nossos lábios. De condizermos o nosso comportamento com o nosso testemunho. O que fazemos. Mas o apóstolo diz que isto tem um preço. Isto tem um preço. Para fazermos isto há um preço a pagar. E isso é o que ele diz no versículo 28. E em nada vos espanteis dos que resistem. Eu quero que vocês sejam um exemplo. Eu quero que vocês, a partir desse exemplo, partam com a pregação do Evangelho. Mas atenção, vocês vão ter oposição. Vocês vão ter dificuldades. Isto não vai ser fácil. Há um preço a pagar. Quando nós damos testemunho da graça de Deus, nós vamos encontrar adversários. Vamos encontrar oposição. E precisamos de confiança. Certa ocasião, eu estava a evangelizar um grupo de indivíduos e houve um deles que me ameaçou de pancada. Não me deixei intimidar, pela graça de Deus. E ele nunca me tocou. Mas ainda que me tocasse, nós temos de ter confiança. É fantástico. Nós vemos a confiança daqueles que ao longo da história pregaram a verdade do Evangelho contra tudo e contra todos, sozinhos praticamente, sem ter qualquer receio. Lembra-se do caso de Noé. 120 anos a pregar, diz a Bíblia, o pregoeiro da justiça. 120 anos a pregar a palavra de Deus, sem resultados aparentes. Pregou um dia, uma semana, um mês, um ano, sem resultados aparentes. Vocês pensam que ele desanimou? 10 anos, 100 anos, 120 anos a pregar. Que exemplo fantástico de determinação. Que exemplo fantástico de confiança. O mundo precisa de ver pessoas assim, pela graça de Deus. E Paulo era um indivíduo assim. E estava preocupado com os filipenses e queria que os filipenses fossem assim. Não se espantem de verem oposição. Não devemos ficar espantados nem admirados das pessoas reagirem mal. É normal isso acontecer. E por isso ele diz no versículo 28, em nada vos espanteis, em nada. Não vos espanteis dos que resistem. Não se espantem de haver ateus. Não se espantem de haver incrédulos. Não se espantem de haver opositores. Não se espantem de eles serem a maioria. Quando eu estou a evangelizar, sabe o que é que eu costumo dizer àqueles indivíduos que me ouvem? Alguns às vezes até me dizem assim, se isso é assim como tu dizes, por que é que vocês são tão poucos? E eu costumo lhes dizer que eles, ao dizerem-me isso, procuram querer fazer-me ver que eu estou em posição de fraqueza. Porque pela lógica humana, de facto, se é assim como nós dizemos, nós deveríamos ser muitos, certo? Porque é que nós somos tão poucos? E eu digo-lhes a eles, aquilo que aparentemente parece ser a minha fraqueza é a minha força. E eu não fico espantado. Aquilo que aparentemente parece ser a minha fraqueza é a minha força. E eu depois digo-lhes, vocês sabem o que é que Jesus disse? Será que quando ele vier encontrar a fé na terra? Vocês são a maior prova de que a Bíblia é verdadeira.
Eu, ao ver-vos incrédulos e ao ver a dimensão da incredulidade neste mundo, ao ver a quantidade de incrédulos que me rodeiam, eles só vêm dar razão ao que a Bíblia diz. Jesus disse: o meu rebanho é pequeno. Ele nunca disse que o rebanho dele era grande. Só veio dar a razão àquilo que a Bíblia diz. Jesus disse que larga era a porta, espaçoso o caminho, que conduz à perdição, e são muitos os que entram por essa porta e vão por esse caminho. E estreito e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que o encontram. Aquilo que aparentemente parece ser a vossa força e a minha fraqueza é ao contrário, é a minha força e a vossa fraqueza. Nós temos que ser ousados e temos que dizer a verdade. Não nos devemos sentir intimidados em circunstância alguma. E acerca disso eu já direi mais alguma coisa. No versículo 28 ele diz: não vos espanteis, em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício. A palavra indício é uma palavra que quer dizer é sinal. Dizem os entendidos na língua grega que pode ser traduzida por sinal, e até na língua portuguesa se percebe. Isto é indício, é sinal. Mas dizem eles que também pode ser traduzido por prova. É a prova. É a prova. Como nós vemos aqui nesta passagem. A prova de que eles estão perdidos. É a prova da sua perdição. A nossa passagem diz: em nada vos espanteis dos que resistem, que para eles na verdade é indício de perdição. Eles é que estão numa situação de fraqueza. Não somos nós. Irmãos, quem é detentor da verdade da palavra de Deus, eu sei que isto aqui choca os ouvintes dos nossos dias. Não gostam de ouvir isto. Nós vivemos em dias de relatividade. O que é que eu quero dizer com isso? Vocês certamente que já ouviram falar acerca disso nos dias em que nós vivemos. Tudo é relativo. Não há absolutos. Nós hoje vivemos numa sociedade que cada vez mais não há absolutos. É tudo relativo. E porque é tudo relativo, cada um faz o que quer. É a confusão, é o caos. É como está a nossa sociedade. Mas apesar de eles dizerem que é tudo relativo, eu quero vos dizer que não. Na Bíblia é tudo absoluto. E a verdade existe. Os melhores dos homens apenas puderam falar acerca da verdade. Apenas puderam opinar acerca da verdade. Jesus foi o único que não opinou acerca da verdade. Ele disse: eu sou a verdade. A verdade é personificada. A verdade é uma pessoa. A verdade é o Senhor Jesus Cristo. Há absolutos. E a própria Bíblia, a palavra de Deus, a tal palavra que Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. A palavra dele, quando um dia ele orou ao Pai, ele disse: a tua palavra, esta palavra que é a Bíblia, é a verdade. O que é a verdade acerca da palavra viva, que é o Senhor Jesus Cristo, que ele é chamado na Bíblia a palavra, é também verdade acerca da palavra escrita, a Bíblia. E se Jesus é a verdade, eu quero que vocês saibam que a Bíblia é a verdade. A Bíblia tem razão. Os homens têm todos caído. As teorias, os edifícios em que os homens têm erigido as suas crenças, a sua conduta, tudo se tem desmoronado neste mundo. E a palavra de Deus continua de pé, intacta. Passam as gerações. Passam milénios. A Bíblia não fica desatualizada. Os outros livros mal saem do prelo. Passado pouco tempo, trazem erratas e adendas. A Bíblia não tem erratas nem tem adendas. A Bíblia está sempre atual. É a verdade. E continua a falar às necessidades do homem hoje como falava às necessidades do homem de então. Continua a dizer que o mesmo problema, que o problema do homem continua a ser o mesmo do problema de todos os tempos, que é o pecado. O problema do homem chama-se pecado. Não lhe chamem erro. Não lhe chamem deficiência. Não lhe chamem nomes.
O nome que a Bíblia utiliza é pecado. E o pecado é o problema dos homens. É o problema que os homens têm para serem felizes. É o problema que os homens têm para se realizarem. Os homens têm vindo a descobrir, ao longo dos tempos, que afinal, ainda que tenham todo o dinheiro que possam adquirir, isso não os realiza. Se os realizasse, eu chegaria a um ponto em que veriam os ricos estarem satisfeitos. Mas eles nunca satisfazem do dinheiro que têm, porque o dinheiro não os satisfaz. E também aqueles que têm acesso ao prazer chegariam a um ponto em que eu os veria satisfeitos, mas eles não estão satisfeitos, nem o prazer os realiza. E alguns chegaram até ao ponto que se dedicam a coisas bizarras, porque já não sabem o que é que hão de procurar. E temos um mundo louco, um mundo de doidos, que depois ousa dizer que a Bíblia está errada, que a Bíblia é um conto de fadas, que a Bíblia é um livro de histórias. Mas não é. A Bíblia é a verdade. A verdade que eles não querem ouvir, a verdade que eles não querem encarar, a verdade que eles precisam de saber, de que são pecadores, de que estão perdidos, de que nada satisfará o seu coração humano, de que nada os conduzirá à eternidade para junto de Deus. E nós precisamos, irmãos, nós precisamos de ser exímios nisto e não termos um discurso anémico. Eu detesto quando vejo alguns que se dizem cristãos com um discurso anémico. Eu detesto quando vejo alguns que se dizem cristãos irem para a televisão, falam e não dizem nada. Ou para a rádio. Ou em cima de púlpitos. O apóstolo é contra isso. O apóstolo diz aqui claramente que nós devemos ter todos o mesmo ânimo. Não ficarmos espantados com a resistência dos que resistem. A resistência de hoje é a resistência de ontem. A resistência de hoje é a resistência de sempre. Os homens sempre resistiram a Deus. Quando Jesus cá veio, eles rejeitaram-no. Como rejeitam a sua mensagem hoje? E quando eu há bocado disse que são poucos os que se salvam, que o rebanho do Senhor é pequeno, que a porta é estreita, que o caminho é apertado, que são poucos os que se salvam, que quando o Senhor Jesus Cristo vier, Ele disse, será que quando eu vier acharei fé na terra? Isto não é porque Ele não queira salvar a todos. Ele ama a todos. A Bíblia diz que Ele ama o mundo de tal maneira. Não ama apenas alguns, mas amou o mundo. E quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, a Bíblia diz que Ele foi feito propiciação pelos pecados do mundo. Ele morreu pelos pecadores todos. A salvação dele é uma salvação eterna para todos. Mas infelizmente apenas uma infinidade de pessoas se converte. Porque a maior parte rejeita a verdade. Preferem o erro. Preferem a sua verdade, que é uma mentira. Preferem acreditar numa mentira que o diabo lhes passou. Este livro que é a verdade da Bíblia diz que vai chegar o dia em que todas as pessoas de todos os tempos perdidas vão comparecer num lugar chamado o Grande Trono Branco. E a Bíblia diz que quando esse dia chegar, vão-se abrir os livros. E vai-se abrir outro livro que é o livro da vida. E eu creio que uma das razões por que o livro da vida se vai abrir é para que o Senhor mostre às pessoas que estiverem diante dele para serem julgadas e condenadas para sempre, no lago de fogo. E lhes mostrar as folhas em branco que aquele livro tinha, o espaço suficiente para receber os nomes delas todas. Ele fez uma provisão total para todos. E portanto aqueles que se perdem não é porque o Senhor não os ama. Ele amou-os. A Bíblia diz que até o filho da perdição, chamado Judas Iscariotes, foi amado pelo Senhor. A Bíblia diz que Deus amou até o fim. As pessoas é que fazem as escolhas. E as pessoas, infelizmente, fazem más escolhas.
A Bíblia diz: escolhe a vida para que vivas. A Bíblia diz tudo o que eu preciso saber. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Escolhe a vida para que vivas, diz a Bíblia. Mas as pessoas, em vez de escolherem a Ele e a vida, consequentemente, escolhem outras coisas e a morte, com tudo o que isso significa. Precisamos de um testemunho corajoso, forte, e não de um cristianismo anémico e fraco. E Paulo disse: enquanto eu viver, eu quero estar aí convosco, e eu quero que vocês aprendam isto. E não se espantem. Não se espantem deles. Isto é velho, isto não é novo. Mas aquela aparente força deles é tipo um balão que se esvai rapidamente, porque aquilo é sinal de perdição neles. Diz aqui a Bíblia. Mas para vós, sinal de salvação. Eu gostava de chamar a vossa atenção para isto, dizendo agora o seguinte. Tanta gente há que duvida da verdade. A verdade das Escrituras é mais vasta do que aquilo que a gente pode imaginar. Ela toca em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia não apenas me mostra como é que eu me posso salvar, que é através do Senhor Jesus Cristo, mas a Bíblia mostra-me que eu posso saber que estou salvo. Isto é muito importante. O apóstolo fala aqui claramente acerca do sinal, não é? Ou do indício, ou da prova de salvação. Se por um lado a resistência do descrente é uma prova de perdição, no caso dos crentes é uma prova de salvação. Já agora gostava de ter-me aqui um bocado acerca da palavra perdição. Indício de perdição. Alguns têm traduzido esta palavra na Bíblia por destruição. É sinal de destruição. A pessoa perdida é uma pessoa destruída. Destruída para sempre. Arruinada. Perdição, destruição, ruína, condenação, tudo termos sinónimos. Eu quero dizer o seguinte. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, nós lemos assim no capítulo 5. Se eu citei bem. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5. Lemos assim no versículo 1, antes de lermos o versículo, que é o 3, comecemos no 1. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Destruição. A palavra destruição é uma palavra que existe nas Escrituras várias vezes, ocorre várias vezes nas Escrituras. Alguns indivíduos mal intencionados têm ensinado uma doutrina errada com base nisso, ensinando a mentira da aniquilação da alma. E dizem que quando a Bíblia fala em destruição, significa destruição como as pessoas compreendem a palavra do ponto de vista do significado na língua portuguesa. Destruído significa, dizem eles, aniquilado, fim de existência.
E é assim que surge uma falsa doutrina chamada o aniquilacionismo. Uma doutrina que é comungada por uma série de indivíduos que se dizem cristãos, como adventistas de sétimo dia, testemunhas de Jeová, assim chamados, etc. E outros. Mas quero-vos dizer que o bem, é melhor eu não dizer. Essa doutrina é uma falsa doutrina. Existe uma outra doutrina que muitos também gostam de partilhá-la, que é o universalismo. Que é a ideia de que todos, no fundo, vão ser todos salvos. Até o diabo vai ser salvo. Isso não tem base bíblica. Mas eu quero-vos falar sobre o aniquilacionismo. Acho que não estou a dizer bem. Mas agora também não vou tentar, porque senão é um desastre. Vocês sabem o que eu quero dizer. Eu gostava que vocês abrissem a Bíblia em Êxodo. Capítulo 10. No livro de Êxodo, no capítulo 10, nós lemos assim. Dez, 7. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos há de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Queridos irmãos, cá temos a palavra destruição. O Egito destruído. O Egito foi destruído pelas pragas, no tempo de Moisés. O que é que significa ser destruído? Na Bíblia. Não é o que significa ser destruído no conceito popular do termo. O que é que significa ser destruído na Bíblia? O Egito desapareceu do mapa? Quando o Egito foi destruído, isso significa que ele desapareceu do mapa, foi aniquilado, desapareceu? Não! O que é que a Bíblia diz que o Egito foi destruído? O que é que a Bíblia quer dizer com isso? Quer dizer que o Egito ficou privado de tudo o que era desejável. A destruição sobre as culturas e sobre as coisas foi de tal monta que o Egito ficou privado de tudo quanto era desejável. É este o significado bíblico da palavra destruição. Quando a Bíblia diz que o ímpio, que o iníquo será destruído, significa que ele vai ficar privado de tudo o que é desejável. O Senhor Jesus Cristo não falou de um homem que morreu e foi para o inferno? O que é que aconteceu a esse homem que foi para o inferno? Ele foi aniquilado? Não! Ele foi destruído no sentido de ter desaparecido do mapa? Não! O que é que aconteceu àquele homem? Ele continuou a existir. Em que circunstâncias? Em profundo sofrimento. E o que é que caracterizava esse sofrimento? Entre outras coisas. Entre outras coisas, porque o sofrimento tem ali várias vertentes. Uma das vertentes do sofrimento dele no inferno, sabem qual era? Queria um pouco de água e foi-lhe recusado. Privado de tudo o que é desejável. Foi privado dos irmãos que ele também queria, que não viessem para o pé dele. Tinha desejos que não foram satisfeitos. Foi privado de tudo o que era desejável. Ser destruído do ponto de vista bíblico significa ficar privado de tudo o que é desejável. É isto que quer dizer a Bíblia. Na nossa passagem, quando a Bíblia fala em perdição, as pessoas vão ficar privadas de tudo o que é desejável. É impressionante como é que as pessoas falam tanto, com tanta arrogância, os descrentes, enquanto são novos e têm saúde, e como o seu discurso muda quando ficam velhos e ficam sem a saúde. É impressionante. Alguns ainda
continuam a revelar arrogância, mesmo assim, e apesar disso. Mas sabem, eles vão ficar privados de tudo o que é desejável. Há outra coisa que eu queria chamar a vossa atenção, aqui nesta passagem, que é, mas para vocês é indício, é sinal de salvação. E estava eu a dizer, nós sabemos que estamos salvos. Sabemos que estamos salvos. Eu tenho muito receio daqueles que não evangelizam. Aqueles que não evangelizam, tenho muito receio deles. Eu às vezes de propósito, e fiz isso ainda na sexta-feira passada aqui, na reunião de jovens, faço esta pergunta a alguns. Eu estou perdido. Quero ser salvo. O que é que tu me tens a dizer? O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Quando uma pessoa não sabe responder esta pergunta, é sinal que ela está perdida. Porque se ela não sabe dizer como é que eu posso ser salvo, como é que ela está salva? Afinal, ela está perdida. Certo? É tão simples. Portanto, aqueles que na verdade não sabem explicar aos outros como é que podem ser salvos, é sinal que eles estão perdidos. Se eles não sabem o caminho para eles, como é que eles vão saber para os outros? Por isso é que o apóstolo diz aqui que o facto de eu estar a evangelizar é indício de salvação. É sinal de que estou salvos. Porque o perdido não evangeliza. Aqui há uns anos atrás, eu estava com um grupo de jovens a evangelizar numa marginal de uma cidade deste país, junto à praia, e paramos lá num determinado sítio, e falávamos vigorosamente às pessoas, como sempre fazemos. E algumas pessoas disseram, estes indivíduos não falam como os outros. Porque os outros andam aí aos parzinhos, a arrastar os pés. E quando falam, vão falando. Quem está salvo sabe que tem uma mensagem urgente para passar. O discurso é diferente no tom, no conteúdo, na convicção, na certeza. Como eu disse há pouco, utilizei aquela palavra que é a confiança. Que é o que nós não vemos neles. Eles não têm confiança. Quando perguntamos a alguns desses grupos religiosos que às vezes de uma forma tão anémica falam aí às pessoas e lhes perguntamos se morrerem para onde é que vão, não sabem, não têm certeza. Que diferente é isso da verdade do Evangelho. Os que são crentes sabem quem têm querido e sabem que estão salvos. Aliás, faria algum sentido eu estar a falar a alguém sem eu próprio saber para onde é que ia? Que tipo de confiança estou eu a dar à pessoa que quem estou a falar? A própria natureza do Evangelho requer que a pessoa que fale dele saiba para onde vai. Porque de resto é uma contradição. Chegar ao pé de um ministro religioso, como há tantos por aí, de vários grupos religiosos, e vocês conhecem-nos, e eles não sabem para onde é que vão. Podemos contar várias histórias acerca disso, de conversas que eu tenho tido com muitos deles. Alguns líderes. Perdidos. Que há uns anos atrás perguntaram, é apenas uma gota d'água no oceano, tanta coisa que eu tinha para vos dizer acerca disto. E isto não é a história da carochinha. Isto é de fonte segura. Perguntaram ao reitor de Fátima, num daqueles célebres dias de muito movimento lá em Fátima, ao bispo: o senhor acredita nisto? Sabem qual foi a resposta dele? O povo acredita. Está tudo dito.
Queridos irmãos, eu sei que se morrer neste momento eu vou para o céu. E porque sei que se morrer neste momento eu vou para o céu, eu falo aos outros acerca disto. Para que eles não vão parar no inferno. Eu ontem vinha na vedeta, ao fim do dia de trabalho, e estava um colega meu, estava um outro comandante da Marinha, que já está reformado, que tem 80 e tal anos, e que estava com o filho dele, que tem 40 e tal anos. O filho dele teve 2 graves acidentes de viação. Teve uma vez um grave acidente de viação no norte, e que ficou muito afetado da cabeça, tal foi a pancada. E depois disso, quando estava em plena recuperação, já aqui em Lisboa, quis ir a Lisboa, o pai disse, não vais, e ele foi, e foi atropelado em Lisboa, já depois de estar numa situação difícil, e agora é um rapaz cheio de problemas, com 40 e tal anos, sem confiança, sem ânimo, esquece das coisas com facilidade, tem dificuldade em memorizá-las. E eu vi triste, abatido, tenho falado com ele várias vezes, mas eu ontem falei-lhe de uma maneira, e eu tinha a noção clara que eu estava a falar daquela maneira, e aquilo que eu estava a dizer estava a ser um impacto para os outros que estavam ali à volta, porque era para ele e era para os outros. Mas eu disse-lhe a ele, quando ele me falou da sua falta de esperança, do seu desânimo, eu disse-lhe, tu precisas de um fundamento sólido, de uma rocha. E ele era assim para mim, onde é que está a rocha? É a rocha eterna, Rui. É a rocha eterna. Cristo é a rocha eterna. E tu precisas de estar assente nessa rocha que te dá a estabilidade que tu não tens. Bem, agora não vou falar aqui o que eu disse aí. Mas eu falei mesmo com vigor. O meu colega hoje de manhã levou logo também. Os outros 2 não foram. Mas o outro estava lá e ele hoje de manhã é cheio de graça porque ele fez para dizer, tu andas inspirado. Foi o desabafo dele. Mas tenho que lhes dizer. E foi a propósito da notícia hoje que vinha no site da igreja. A notícia que está hoje no site da igreja acerca de um cientista de renome, famoso, um dos maiores cientistas da atualidade, que disse que prova que Deus existe. Não, leiam um artigo. Vocês, eu não preciso de ler aquilo, como é óbvio. E Deus não precisa de ser provado que existe. Tão evidentemente. Nele nos movemos. E temos o nosso ser. E existimos. Não há como fugir da realidade dele à nossa volta. Quer olhemos para cima, quer olhemos para baixo. Para a esquerda ou para a direita. Para dentro ou para fora. Para o espaço sideral. Ou para o mundo microscópico. De outro universo. Que são os átomos e as moléculas. Só um louco, de facto, pode dizer que Deus não existe. Mas eu dá-me gozo ver o rombo causado nas hostes dos incrédulos. E aquilo para mim são pequenos troféus. Este conflito, no versículo 28, isto é indício ou sinal de salvação para vós, e diz ele, e isto é de Deus. Queridos irmãos, o sinal de salvação, o indício de salvação, o testemunho de salvação, dizem até os entendidos que a palavra sinal, ou indício, quer dizer sinal, prova, a prova de salvação, também testemunho de salvação, declaração de salvação. Isto é uma declaração de salvação, é uma prova de salvação, é um testemunho de salvação.
Eu quero que vocês saibam que Deus diz aqui, diz Paulo, inspirado por Deus, que isto é de Deus. Não há mérito em nós. Não pensem que há qualquer mérito em nós. A salvação, desde o princípio até ao fim, foi feita pelo Senhor. Não há intervenção humana em nada. Eu dou graças a Deus porque quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, fugiram todos. Para que ninguém pudesse dizer que alguém o esteve lá a ajudar. Ele fez a obra sozinho e no fim disse, está consumado, está feito, está concluído. A obra da salvação desde o princípio até ao fim foi feita pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso é que a Bíblia diz que pela graça sois salvos, é um favor imerecido que Ele dá. Por meio da fé, só temos que crer. Isto não vem de vós. É uma dádiva de Deus. Ela vem de Deus, é uma dádiva, uma oferta de Deus. Para que ninguém se glorie. Não nos podemos gloriar de nada. Gloriamo-nos no Senhor. Porque vem dEle. E já agora deixai-me dizer que a nossa salvação depende de Deus, não apenas a obtenção da nossa salvação, mas a manutenção da nossa salvação. Porque há pessoas que acham que a obtenção da salvação depende de Deus, mas depois acham que a manutenção da salvação depende de nós. Esse é outro erro crasso. A obtenção da salvação depende de Deus e a manutenção da salvação depende de Deus. Ainda que sejamos infiéis, diz Paulo a Timóteo, ele contudo permanece fiel. Não depende de mim. Se a salvação, se o manter-me salvo, depois de eu ser salvo, se o manter-me salvo dependesse de mim, eu estaria perdido no momento seguinte. Mas eu dou graças a Deus porque a obtenção da salvação e a manutenção e a garantia da salvação eterna depende totalmente do Senhor. E eu gosto desta frase, e isto de Deus. Quando nós pregarmos a palavra de Deus, temos que enfatizar Deus. Não há mérito em nós. Nós não somos nada, não somos ninguém. Somos meros instrumentos nas mãos dele. E depois ele diz no versículo 29, e eu acho que vou ficar aqui. Nossa hora está avançada. Eu queria acabar. Eu hoje queria ir até ao 29 e o 30. Mas eu acho que devemos ficar aqui. Só vou terminar dizendo um pequeno pensamento. Conflito. Não vos espanteis de conflito. Não vai ser fácil. As pessoas vão ripostar. As pessoas vão nos querer ridicularizar. As pessoas vão dizer 30 coisas por uma linha para nos ridicularizar, para nos amesquinhar, para nos calar. É uma luta. Não vos espanteis, diz Paulo, porque este conflito, diz ele, no versículo 29, é um presente de Deus. Eu dou graças a Deus por este presente. Eu gosto dos presentes de Deus. Às vezes vêm embrulhados em tribulações. Diz ele no versículo 29, porque a vós vos foi concedido. É uma concessão que eu vos dou. Não apenas vocês, em relação a Cristo, não somente, eu não vos dei a concessão, eu não vos concessionei isto apenas, de vocês crerem nele, eu não vos dei a possibilidade apenas de vocês crerem nele, mas dei-vos outro grande privilégio, que é sofrer por ele. Vocês não imaginam o privilégio que é sofrer por ele. Mas sobre isso, vamos ficar por aqui. Pensem no conflito como uma concessão divina, como um presente, como uma dádiva que ele nos dá. É um privilégio. Alguns achavam que o privilégio era tão grande que não se achavam dignos de sofrer pelo Senhor. A concessão de dignidade é de tal monta que o Senhor dá, que alguns acharam que não eram dignos disso. Vocês não sabem o privilégio que perdem quando vocês não evangelizam. Vocês não sabem o privilégio que perdem quando vocês não falam aos outros. E não tenham receio
das reações deles. Porque alguns deles chamam-se a converter. Já vi alguns deles converterem-se. Durões a converterem-se. Não parem. Não se espantem. Não se atemorizem. Há quem diga que até a palavra não se espantem, não, aos que resistem, não vos espanteis. Que dizem, não vos atemorizeis. Não somente não devemos ficar admirados e não devemos ficar atemorizados. Os dois pensamentos estão associados. Que o Senhor nos abençoe a todos, irmãos.